Boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo? Quando eu pensei no tema da live de hoje, 2 passos para a felicidade. É claro que o título é uma força de expressão, chamativo, tem um objetivo pedagógico. Mas eu não vou aqui passar fórmulas de felicidade para vocês. Até porque vocês já sabem o caminho da felicidade. Nós já sabemos. Nós já nascemos com esse caminho. E aí, o que eu vou fazer aqui é apenas didaticamente mostrar 2 caminhos, 2 possibilidades, para que a gente entre numa vibe de felicidade segura, para que a gente vá com segurança no caminho da felicidade. Felicidade é um tema muito subjetivo, né? Felicidade é, digamos, uma coisa que não se conceitua. Não tem como conceituar, como definir a felicidade. No máximo que a gente pode dar é alguma opinião sobre a felicidade. Felicidade é isso, é aquilo. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade é um estado emocional. Para você ser feliz, você precisa possuir bens. Os bens materiais trazem felicidade. Para você ser feliz, você tem que ter o quê? O que é que faz com que você seja feliz? E aí, cada um tem um conceito. Cada um tem uma definição. Cada um sente de um jeito diferente. Diz, por exemplo, que a felicidade não é uma estação, mas é a maneira como se viaja. Ou seja, a felicidade não está na circunstância, no momento, que pode ser um momento agradável ou desagradável, um momento de felicidade ou de dor. A felicidade não estaria aí no momento. A felicidade estaria, segundo a frase, na maneira como você passa pelos momentos, na maneira como você vivencia os momentos. Outro diz que felicidade do ponto de vista material é a posse apenas do necessário. E do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é outra definição. Claro que quando se fala em espiritual aqui, a gente está falando da essência. Não é espiritual de religião, não é espiritual do mundo espiritual. Espiritualidade no sentido de essência. Cada um tem uma definição. Para algumas pessoas, felicidade é a posse das coisas. Para algumas pessoas, felicidade é gozar agora, é aproveitar a vida agora. Essas pessoas não olham para o futuro. E por não olharem para o futuro, acharem que a felicidade é apenas o que está aqui à vista, ao nosso alcance, essas pessoas normalmente não têm um propósito de vida. E o propósito de vida é o que nos mantém vivos, é o que nos mantém motivados, buscando sempre alguma coisa. E por não terem propósito, entram num vazio existencial. Para outras pessoas, felicidade é, ao contrário, algo que você tem que conquistar. Algo que está no futuro. Algo que depende de algumas coisas, que você faça algumas coisas agora, para que no futuro você alcance a felicidade. A felicidade para essas pessoas é algo que está na frente. Muitas vezes inatingível, utópico. E por mais que essas pessoas se esforcem, trabalhem, busquem, elas nunca alcançam a felicidade, porque a felicidade está sempre lá na frente. A felicidade está no futuro. Tem um pensador que diz assim: a felicidade é a diferença entre a expectativa e a realidade. Essa é muito interessante. Se você tem uma expectativa muito alta sobre uma coisa, e a sua realidade está um pouco aquém da sua expectativa, você fica infeliz, você está infeliz. Mas se a sua expectativa estiver dentro de uma lógica, de um bom senso, e a sua realidade estiver acima dela, isso é felicidade.
Em outras palavras, felicidade termina sendo a maneira como você enxerga. Como você enxerga você mesmo, como você enxerga os outros, como você enxerga a natureza, como você vê a vida. Felicidade é uma forma de ver. É a ótica pela qual a gente percebe as coisas e se percebe. Mas não há, de fato, não há uma definição final, um conceito absoluto sobre felicidade. E eu tenho aqui, então, como sugestão, e eu não sou capaz de dar fórmula nem de mostrar caminho de felicidade para ninguém, porque a felicidade para mim é também um desafio. Claro, felicidade é um desafio para todos nós. Mas tem que ser um desafio encarado não de forma angustiante, não de forma que você está sempre buscando e nunca está atingindo. A felicidade pode estar aqui. A felicidade pode estar agora. A felicidade pode estar acessível. E esses dois passos que eu falo no título da live de hoje, eu vejo assim. É um passo para dentro e um passo para fora. O passo para dentro tem a ver com relacionamento intrapessoal. O passo para fora tem a ver com relacionamento interpessoal. Um tem a ver com o autoconhecimento. O outro tem a ver com relacionamento. Como é importante esse passo para dentro. Dar um passo para dentro significa autoconhecimento. E aí a gente vai buscar mais uma vez, e não tem como não ser, a gente vai se inspirar em Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Porque o conhece-te a ti mesmo revolucionou a humanidade e vem revolucionando até hoje. Por quê? É preciso que eu me conheça para que eu me relacione bem com a pessoa mais importante da minha vida, eu mesmo. Para que eu me relacione bem comigo, para que eu esteja em sintonia com a minha essência, com o meu princípio, com a minha estrutura existencial por completo, o autoconhecimento é o primeiro grande passo que eu tenho que dar. Quando eu digo minha realidade existencial por completo, eu falo do meu lado biológico, eu falo do meu lado espiritual. E espiritual aqui, mais uma vez eu digo, não é religião, é essência. Eu falo também do meu lado social. E eu falo também do meu lado psicológico, emocional. Porque nós somos um complexo. Se você vive apenas em função do biológico, fica faltando alguma coisa. Se você vive em função apenas do espiritual, fica faltando alguma coisa. Mas para que a gente viva em harmonia com essa estrutura de 4 aspectos, digamos assim, para falar didaticamente, é preciso que a gente mergulhe para dentro, que a gente busque o autoconhecimento. Ora, mas dizer buscar autoconhecimento é fácil. Como é que eu faço isso? Como é isso na prática? Como eu busco o autoconhecimento na prática? Mapeando o meu comportamento, mapeando os meus sentimentos a partir das minhas emoções. Como é que eu faço isso? Como é que eu mapeio os meus sentimentos e meu comportamento? Porque é o seguinte, nós somos animais e todo animal tem emoção. A emoção já vem no pacote, já faz parte da nossa estrutura. Tem a ver com o nosso instinto. Emoção tem a ver com instinto. Toda vez que acontece alguma coisa e que torna-se necessário que a gente seja protegido, o instinto de proteção, de conservação, de preservação, a emoção vem à tona para que a gente se proteja. Medo, por exemplo, é uma emoção básica, todo mundo tem medo. Raiva é uma emoção básica, todo mundo tem raiva. São emoções que nos protegem, são indispensáveis e necessárias para a nossa preservação, para a nossa sobrevivência.
Então, medo, raiva, por exemplo, emoções necessárias. Falei semana passada na live aqui de medo e ansiedade, não foi? São emoções básicas. Agora, quando essa emoção perde o controle, torna-se uma patologia, torna-se uma doença, aí sim, ao invés de a gente controlá-la, ela nos controla, aí virou um problema. Mas fazer um processo de autoconhecimento significa: pense, use a sua estrutura cognitiva, a razão, e pense. O que eu tenho feito, por exemplo, quando eu sinto raiva? Eu tenho guardado o ressentimento, eu tenho alimentado mágoa, ou eu tenho deixado para lá? Perdoado e bola para frente. Aí é sentimento. Sentimento é escolha. Emoção é inevitável, mas sentimento é escolha. Quando eu tenho medo, a emoção medo, que é inevitável, que é até saudável. Quando eu sinto medo, o que é que eu faço com esse medo? Qual é o sentimento que eu escolho? Eu me paraliso, eu me amedronto, eu me paraliso, eu estaciono, ou, mesmo sentindo medo, eu vou em frente. E não deixo que o medo me domine. Isso é sentimento. Então, você vai mapeando. Então, se quando você tem raiva, você guarda mágoa, se você já sabe que tem esse perfil, esse traço, o que é que você deve fazer? Investir no perdão. Invista naquilo que você tem fragilidade. Procure desenvolver, gerenciar melhor os pontos que lhe são frágeis, porque aí sim você estará fazendo um mergulho para dentro, se autoconhecendo, mapeando as suas emoções e sentimentos. E claro, o comportamento é uma consequência natural. E com certeza, consequentemente, você estará nesse passo, dando esse passo para dentro, esse passo interior, muito importante, porque isso tudo faz com que você permaneça conectado com sua essência. Um dos grandes motivos de transtornos hoje emocionais, muitos transtornos, de índices, por exemplo, de suicídios imensos, é a perda da conexão com a nossa essência. Como é que a gente perde a conexão? Quando a gente se distrai demasiadamente com as coisas que chegam até nós. Como é que o mundo exterior chega para a gente? Chega através dos 5 sentidos. Chega através do paladar, da visão, da audição, do tato, do olfato. O mundo se apresenta para nós pelos 5 sentidos. As coisas que nos chegam estimulam as nossas emoções, desencadeiam as nossas emoções, e aí sim a gente escolhe os sentimentos e as atitudes que vai fortalecer, que vai fazer parte da nossa vida. E muitas vezes o mundo, aquilo que chega, nos distrai tanto, nos envolve tanto, que a gente se esquece da essência, da intimidade, do relacionamento intrapessoal e, claro, a gente termina criando um vazio existencial. E o vazio existencial gera problemas imensos, emocionais, sobretudo, porque a gente não encontra mais sentido para a vida. Eu já falei várias vezes aqui, tem gente que leva uma vida de tarefeiro, se limita a pagar boleto, fazer feira, dormir, comer, trabalhar, como se a vida fosse isso, como se a vida se resumisse a fazer tarefas. E as pessoas estão esquecendo de sua essência. Então, o primeiro passo para a felicidade: autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Mas tem um segundo passo, que é o passo para fora, que tem a ver com relacionamento interpessoal. Aí sim. Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu vejo as pessoas? Como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas? O primeiro ponto que a gente não pode esquecer jamais é que a vida nos fez diferentes. Todo mundo é diferente de todo mundo. E aí o primeiro ponto fundamental é como eu me relaciono com as diferenças
do mundo, da natureza, das pessoas, como eu me relaciono com o que é diferente de mim. As pessoas imaturas têm dificuldade de conviver com diferenças. O preconceito, por exemplo, é uma prova de burrice, de ignorância, porque todo preconceito tem a ver com a dificuldade de se relacionar com diferente. Mas todo mundo é diferente. E nós não fomos feitos diferentes por acaso. Há uma razão muito importante. Quando a gente é diferente, a gente pode ser protagonista e aluno. A gente pode ser professor e aluno. Todos nós somos professores e alunos na escola da vida. Ora a gente está ensinando alguma coisa, ora a gente está aprendendo alguma coisa. Todos nós somos alunos e professores da vida. Mas porque somos diferentes. Não haveria como se não fosse assim. Então, primeira coisa, diferentes. Como é que a gente vê a natureza? Quem tem dificuldade de lidar com as diferenças, agride a natureza, maltrata os animais, joga lixo no chão, desperdiça água. Porque a imaturidade de não saber lidar com o que está fora, com a natureza, com as coisas que são diferentes, se revela por aí. Como a gente tem se relacionado com a natureza e com as pessoas? Primeiro, aproveitar as diferenças para crescer com elas. Então, se a gente sabe lidar com diferenças, a gente cresce com elas. Porque um ajuda o outro, um apoia o outro, um compartilha com o outro. E o que é que a gente tem usado? Quais ferramentas a gente tem usado para lidar com as pessoas? Por exemplo, a cordialidade. A gente tem usado a cordialidade. O que é cordialidade? Simples. Muito obrigado. Por favor. Abrir a porta para uma pessoa, apanhar um papel que caiu no chão. Coisas simples, pequenas. Mas a cordialidade, ela dá um molho especial no relacionamento. A cordialidade, ela dá um brilho especial. Outra coisa, empatia. Será que a gente está usando empatia nas relações? O que é empatia? É você tentar analisar a situação pelo ângulo do outro, da outra pessoa. Não é se colocar no lugar do outro, porque é impossível. Ninguém consegue se colocar no lugar do outro, porque ninguém pode entrar no coração de ninguém para saber o que a pessoa está sentindo, está passando. Não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você tentar analisar a situação por outro ângulo. E quando a gente faz isso, a gente se relaciona melhor, porque a gente entende melhor a outra pessoa. Empatia é básico hoje, por exemplo, nas empresas. Porque empatia dá a sustentação nas relações. Empatia causa respeito. Quando você demonstra empatia com a pessoa, você conquista o respeito dela. Outra coisa que é essencial nos relacionamentos interpessoais é a ética. Será que a gente tem sido ético? A pessoa ética, por exemplo, ela não quebra acordos. A pessoa ética, ela não quebra a palavra que deu. Claro que eu não estou me referindo aqui àquela visão ultrapassada de ética, como se fosse uma tabela. De um lado é o certo, do outro lado é errado. De um lado pode, do outro lado não, é o que não pode. Não é isso, isso não é ética. E se a gente criasse uma tabela dessa, no outro dia ela já estaria ultrapassada, porque os relacionamentos humanos são dinâmicos, não são estáticos. Tudo muda toda hora, todo mundo muda. O mundo muda toda hora. Então, se você cria uma tabela do certo e do errado, você já criou um instrumento, uma ferramenta ultrapassada. Ética não é isso. Ética é a inteligência humana, a criatividade humana a serviço do bem comum, a serviço do equilíbrio social, a serviço do bem de todos. Será que nós estamos agindo assim, pensando no outro? O egoísta é o imaturo, que não se deu conta ainda de que quanto mais você pensa no bem-estar e na felicidade do outro, mais você é feliz. Tem a ver com altruísmo, né? Altruísmo é aquela pessoa que não pensa só nela. Já entendeu que quando você pensa em si, claro, mas quando você se preocupa com a felicidade do outro, com o bem-estar do outro, você
é mais feliz ainda. Porque veja, quando você pratica a ética e o altruísmo, você conquista confiança, respeito, você conquista os corações das pessoas. Olha, gente, esse passo para fora, no sentido dos relacionamentos com o mundo, com a natureza, com a vida, como é que você se vê? Você se vê parte da natureza ou você se vê a parte da natureza? Nós somos parte da natureza. Quem se vê a parte da natureza é aquela pessoa que eu falei. Maltrata animal, joga lixo no chão, desperdiça água. Porque não se vê como natureza. Não entendeu ainda que quando você agride a natureza, você está se agredindo. Quando você agride a natureza pela própria lei natural, lei de ação e reação, a natureza reage. E quantos problemas no mundo hoje por conta do desequilíbrio das atitudes humanas, agredindo a natureza, tratando a natureza de maneira desequilibrada. Então, resumindo, 2 passos para a felicidade. Intrapessoal, mergulhe para dentro, autoconhecimento, isso é fundamental. Não esqueça de sua espiritualidade para não perder a conexão com sua essência. 2º passo, para fora, relacione-se bem com o mundo, com a natureza e com as pessoas, porque se a gente perceber mesmo, todas as circunstâncias da vida, sem exceção, são oportunidades que a natureza nos dá para ser feliz. Inclusive aquilo que a gente chama de problema. O que a gente chama de problema, na verdade, é lição, né? Porque problema é também outra coisa que o conceito é muito relativo. O que é problema para um não é problema para outro. O que é motivo de infelicidade para um não é para outro. Então, isso tudo é muito relativo. O fato é que se nós dermos esses 2 passos, para dentro e para fora, com segurança, agora, claro, tem que ter foco, empenho, tem que desenvolver uma metodologia. A Plena Pátia tem o MDE, Metodologia de Desenvolvimento Existencial. Se você se interessar, entre em contato com a gente. Porque, claro, a metodologia facilita, é uma ferramenta que facilita a que você consiga colocar em prática as suas metas, os seus objetivos, os seus propósitos, as suas estratégias. E aí sim, eu acredito, tenho tentado fazer isso na minha vida. Acredito que um mergulho para dentro e um mergulho para fora são 2 passos seguros e muito eficazes, eficientes para uma vida feliz. Muito obrigado por sua participação, por sua presença aqui nessa live da Plena Pátia, em mais essa live. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Na próxima quinta-feira, acredito que o nosso queridíssimo Acácio Carvalho esteja aqui com você. Grande abraço, até lá. Valeu!